Por que está bisbilhotando por aqui? É alguma infiltrada? O corpo da mãe, que viera procurar o filho que sofria assédio severo no quartel, vacilou. Entre os botões que se soltaram de seu casaco, as estrelas de uma general de exército brilharam, cortando a escuridão. O rosto do oficial da guarda, que a segurava pelo colarinho enquanto gritava, "Você é alguma espiã?", transformou-se numa máscara de pavor. Sua mão, tremendo violentamente, subiu em direção à testa. A mãe o encarava com um olhar gélido penetrante. A fúria da general de 4 estrelas era o prelúdio do juízo final que, após atravessar o portão da guarda, aniquilaria o batalhão de seu filho. É o recruta Lucas Almeida, certo? A voz do outro lado da linha tremia. Na mão de Helena Almeida, que segurava o telefone, uma vibração gélida já se espalhava. Pela janela da sala, uma tempestade de inverno açoitava o mundo lá fora, soprando o ar cortante da estação. A notícia inacreditável era que seu filho, o recruta Lucas Almeida, estava sofrendo um assédio gravíssimo no quartel. Helena, em seus 30 anos de carreira militar, jamais havia vacilado, nem mesmo nos mais brutais campos de batalha. Mas naquele instante, como mãe, seu coração parecia prestes a explodir de dor e fúria. Ela caminhou a passos firmes até o guarda-roupa. Por dentro já passara do ponto de ebulição, mas suas ações externas eram extremamente frias e calculadas. Vestiu um pesado casaco de lã cinza escuro e enrolou um fino cachecol de caxemira no pescoço. Sob o casaco, cobrindo seu coração, estava o símbolo do exército brasileiro. Não era um simples uniforme. Eram 4 estrelas douradas que condensavam toda a sua vida, suas crenças e sua poderosa autoridade. Seu nome oficial era Helena Almeida, General de Exército do Brasil. Ela pegou uma bengala que estava encostada na entrada. Não era por dificuldade de locomoção, mas um símbolo para sustentar a própria fúria. Seu carro não era o jipe militar de costume, mas um veículo civil. O mais rápido, o mais discreto, mas acima de tudo, o mais poderoso. A unidade de seu filho ficava aninhada num vale montanhoso no interior do estado, na região da Serra da Mantiqueira. A chuva torrencial tornara a estrada escorregadia e a visibilidade era péssima, mas a direção de Helena era impecável. Em sua mente apenas a imagem do rosto ferido de seu filho e a retribuição contra aqueles que o atormentaram. O recruta era, antes de ser um soldado, seu único filho. Ela servia a nação, mas naquele momento, seu dever era unicamente para com ele. Corrigir a disciplina militar e erradicar os abusos nos quartéis era sua missão, mas desta vez, seria um ato oficial nascido de uma fúria pessoal. Finalmente, o portão da base. A cancela baixada do posto da guarda parecia a porta intransponível do juízo final. Helena estacionou o carro e desceu com a gola do casaco levantada. Sob a lã, o peso de sua farda de gala e de suas insígnias representava seu poder. Alto lá! Quem é você? Esta é uma área de acesso restrito a civis. 2 soldados em sentinela correram em sua direção, fuzis em punho. Seus rostos eram jovens, mas repletos de desconfiança. Helena os ignorou, fixando o olhar no interior do posto da guarda. Lá, de ombros largos e postura arrogante, estava um oficial. Era o capitão Ricardo Souza, o comandante da guarda. Ao ver Helena, a expressão do capitão Souza tornou-se imediatamente hostil. Uma mulher de meia idade, vestindo um casaco pesado em pleno inverno, perambulando em frente à sua base, parecia-lhe um mau presságio. Como se quisesse exibir sua autoridade e seu poder como senhor daquele perímetro, ele se aproximou com passos largos. Ei, senhora, o que está fazendo aqui? Afaste-se imediatamente. Isto é uma instalação militar. Sua voz já era informal e desrespeitosa e seu olhar, carregado de desprezo. Helena apenas o encarou em silêncio, sem desviar os olhos. O capitão vacilou por um instante sob aquele olhar, mas logo se lembrou de sua posição e elevou a voz ainda mais. Você é de onde? Não vai falar? Veio mentir que é parente de algum soldado? Isso não cola. Não é horário de visita e seu carro não está registrado. Helena permaneceu em silêncio. Um silêncio que, como a umidade no ar, parecia absorver todos os ruídos ao redor.
O capitão Souza interpretou o silêncio de Helena como um insulto pessoal. Ele se aproximou ainda mais dela, o rosto avermelhado de raiva, a expressão carrancuda. Ele não podia tolerar que sua autoridade fosse pisoteada por aquela mulher civil insignificante. Escuta aqui, não vai responder? Por que está bisbilhotando por aqui? Você é alguma espiã? A palavra espiã saída de sua boca foi o que rompeu o último fio da paciência de Helena. Seu olhar, num piscar de olhos, tornou-se frio como gelo. Toda a sua vida dedicada ao exército, sua honra e sua dedicação, foram insultadas naquele momento por aquele jovem oficial arrogante. O capitão agarrou o ombro de Helena e a empurrou bruscamente. Saia daqui agora. Grite o quanto quiser, antes que eu te arraste para fora. Helena não se moveu um centímetro com o empurrão, mas o capitão, ainda mais enfurecido, agarrou o colarinho do casaco dela e puxou com força. Naquele instante, um botão do casaco se soltou com um estalo seco. O vento frio do inverno roçou seu ombro e as abas do casaco se abriram, revelando a farda verde-oliva que estava escondida por baixo. E ali, brilhando mesmo na penumbra, 4 estrelas douradas atingiram a visão do capitão como um relâmpago. As 4 estrelas bordadas em suas platinas eram o símbolo da mais alta patente, algo que ele jamais ousaria sequer imaginar. Pavor. O sangue que corria em suas veias gelou instantaneamente. O rosto do capitão Souza ficou branco como cera e seus olhos pareciam saltar das órbitas. Assim que soltou o colarinho de Helena, seu corpo foi dominado por uma reação instintiva. General! O grito que saiu de sua boca não foi uma saudação regulamentar. Foi um som de terror absoluto e reverência que brotou do fundo de sua alma. A mão direita do capitão tremia no ar, conseguindo a muito custo subir até a testa. Continência. Helena, sem sequer ajeitar o casaco desalinhado, olhou de cima para o capitão Ricardo Souza, que prestava continência com a mão trêmula. Seus olhos não expressavam mais raiva. Expressavam julgamento. Capitão Souza, comandante da guarda. Você acaba de quebrar a disciplina militar e de insultar uma general de exército do Brasil. E negligenciou meu filho, o recruta Lucas Almeida. Sua voz era baixa e fria, mas sua autoridade pesava mais que a tempestade de inverno. Você pagará o preço por suas ações. A partir de agora eu vou virar esta base de cabeça para baixo. Helena passou ao lado do capitão. O som de suas botas no asfalto frio ecoou por todo o posto da guarda como os passos da destruição iminente. No momento em que a general Helena Almeida atravessou o portão, o capitão Souza permaneceu petrificado, sem coragem sequer de baixar a mão. Em sua mente apenas 3 palavras giravam: General 4 estrelas, prenunciando a catástrofe que suas ações haviam desencadeado. Os soldados da guarda de fuzis a tiracolo não conseguiam fechar a boca. Estavam paralisados pelo fato de que uma cena que só viam em filmes estava acontecendo diante de seus olhos. A general Helena entrou na base. O que viu primeiro foi o alojamento dos soldados. Ela não deu ordem para que o comandante da guarda parasse, mas o capitão Souza, paralisado pelo medo, nem pensou em segui-la. Ele pressentiu que sua carreira militar havia terminado naquele exato momento. Helena olhou ao redor enquanto caminhava em direção ao alojamento. O ambiente da base, que deveria estar impecável, estava desorganizado por causa da tempestade. Ela não perdia um único detalhe. A seus olhos, tudo aquilo era prova de indisciplina. Um símbolo da desordem que a fazia imaginar a profundidade do sofrimento de seu filho. Ao chegar à entrada do alojamento, Helena ligou para seu ajudante de ordens. Coronel Neves, informe imediatamente ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército. Ative uma inspeção especial de mais alto nível sobre a situação dos recrutas na 14ª Brigada. O alvo é do comandante do batalhão para baixo, toda a cadeia de comando. Transmita minhas ordens a todo o pessoal relevante em 5 minutos e envie uma unidade da Polícia do Exército para o local em 1 hora. Todos os relatórios devem ser feitos diretamente a mim. Câmbio, desligo. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava a força de um projétil. Assim que desligou, ela entrou no prédio sem hesitar.
O que a recebeu primeiro foi um cheiro úmido e mofado. O corredor estava escuro e a ventilação era precária. Helena se dirigiu à sala da administração, no fim do corredor. Ao abrir a porta, encontrou o primeiro-sargento Mauro Costa, sentado confortavelmente com as pernas cruzadas, bebendo um café. Ele era o responsável pela administração na ausência do comandante da companhia. Quem é? O sargento, surpreso com a mulher em trajes civis, ia gritar, mas vislumbrou as 4 estrelas sob o casaco e tentou se levantar. Sua reação lenta para Helena já era uma desqualificação. Primeiro-sargento Mauro Costa, diga sua unidade e função. A voz de Helena ecoou pelo escritório. O sargento já estava atordoado. Saliva escorria de sua boca e seu corpo estava rígido. Com continência. Sargento Mauro Costa, sargenteante da Companhia de Comando e Apoio. Você conhece o recruta Lucas Almeida? Com essa pergunta, o rosto do sargento mudou de cor. Seus olhos revelaram um misto de pânico, medo e uma sutil tentativa de esconder algo. Sim. Sim, senhora. Conheço. É um soldado que chegou recentemente. Você sabia que esse soldado estava sofrendo abusos? Helena apoiou as mãos na mesa. Sua voz era agora a de um interrogador. Isso. Eu não sei em detalhes, senhora. É difícil para mim acompanhar tudo o que acontece entre os soldados. Difícil de acompanhar? Você é a espinha dorsal desta unidade, o gestor da vida no quartel. Sua missão é garantir a segurança e o bem-estar dos soldados. Dizer que não sabe é negligência e conivência. Helena não quis mais ouvir suas palavras. Ignorando, pegou o livro de registros da vida dos soldados que estava sobre a mesa. A página que seus dedos folhearam mostrava o nome de Lucas Almeida. Ao lado, a anotação adaptação excelente, vida ativa, apenas aumentou sua fúria. Mentiras. Prova de um encobrimento sistemático. Vocês falsificaram os registros para enganar o comando superior? Falsificação de documentos militares é um crime gravíssimo sob o Código Penal Militar. Ela jogou o livro de registros sobre a mesa. O som de plaft soou como um chicote nos ouvidos do sargento. Sargento Costa, você está detido a partir de agora. Fica proibido qualquer contato externo. Seus crimes serão julgados em um tribunal militar. Helena saiu da administração. Seu próximo alvo era o alojamento onde seu filho, Lucas, estava. Enquanto caminhava pelo corredor, fechou os olhos e lembrou-se da voz de seu filho. O rosto alegre e sorridente de antes de se alistar veio à mente. E agora, pensando na dor física e mental que ele poderia estar sofrendo, seus passos se aceleraram. Finalmente a primeira sessão da 3ª companhia. Helena abriu a porta e entrou. Dentro do alojamento, alguns soldados estavam relaxando e conversando. Ao verem Helena, endireitaram a postura, mas seus olhos ainda continham uma mistura de cautela e curiosidade. Recruta Lucas Almeida. A voz de Helena atravessou o alojamento. Num canto cercado por cabos e sargentos, Lucas Almeida levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido sem cor, e seus olhos, cheios de medo. Ele jamais poderia ter imaginado que sua mãe estaria ali, naquela base, naquele alojamento. Mãe, a palavra sussurrada que saiu da boca de Lucas silenciou todos os soldados. Helena se aproximou dele. Seu olhar varreu rapidamente o rosto e o corpo do filho. Seus olhos aguçados de militar não perderam as marcas de hematomas que cobriam o pescoço e os braços de Lucas. Não eram ferimentos de um simples acidente ou descuido. Eram vestígios de violência. Helena se virou para os soldados ao redor e mais uma vez abriu o casaco. Quando ele se abriu completamente, a imponência de uma general de exército dominou todo o alojamento. Os soldados, aterrorizados, baixaram a cabeça para o chão. Helena disse a Lucas, filho, não tenha medo. A mamãe chegou, e então ela gritou para os soldados ao redor. Aqueles entre vocês que cometeram atos de violência contra o recruta Lucas Almeida, deem um passo à frente agora mesmo. Sua ordem era absoluta. O ar no alojamento instantaneamente se encheu com o cheiro de pólvora.
Helena sabia. A aniquilação daquela base estava apenas começando. A vingança de uma mãe pela dor de seu filho seria executada em nome da lei e da ordem. A cadeia de comando desta unidade seria arrancada pela raiz, e os agressores pagariam um preço severo por suas ações. Seu olhar já era o de quem está em um campo de batalha. Silêncio. A ordem da general Helena Almeida, aqueles entre vocês que cometeram atos de violência contra o recruta Lucas Almeida, deem um passo à frente agora mesmo, foi seguida por um silêncio opressor no alojamento. Na quietude sufocante, até o som das gotas de suor dos soldados caindo no chão parecia alto. Ninguém se atreveu a dar um passo. Estavam paralisados pela realidade de que a figura à sua frente não era apenas uma mãe, mas uma das mais altas autoridades do exército brasileiro. Helena sabia que sua ordem não era um mero pedido. Ela lhes dera uma chance de confessar, mas o silêncio deles seria, no final, considerado ocultação de crime e insubordinação. Helena encarou cada soldado no alojamento, um por um. Seu olhar parecia um raio-x, penetrando a consciência culpada de cada um. Se não se apresentarem quando a polícia do exército chegar, todos vocês serão considerados cúmplices deste crime. Sua voz era baixa, mas seu peso era esmagador. Nesse momento, o corpo do cabo Felipe Mendes, sentado num canto do alojamento, começou a tremer. Ele se levantou cambaleando. Era um dos principais agressores de Lucas Almeida. Ele não, senhora general. Eu só mandei ele fazer umas tarefas. Sua confissão foi o início do desmoronamento. Logo atrás dele, o sargento Bruno Rocha levantou a cabeça. O sargento Rocha tinha uma péssima reputação na unidade. Continência. Sargento Bruno Rocha. Senhora general, eu estava apenas tentando manter a disciplina militar. O Lucas cometia muitos erros no serviço. Helena cortou suas palavras antes que ele pudesse terminar. Disciplina militar? Disciplina militar é abuso e violência? O que eu chamo de disciplina militar é crime. Seus atos se enquadram no artigo 209 do Código Penal Militar, lesão corporal. Você abusou da sua autoridade para cometer violência pessoal. E isso significa que todos os soldados desta unidade sabiam do fato. Helena olhou para Lucas. Ele ainda tremia, mas a presença dela era um escudo absoluto. Recruta Lucas Almeida. Quem mais te atormentou e o que aconteceu? Fale a verdade, aqui e agora. Você está completamente seguro neste lugar. Com a permissão de Helena, Lucas finalmente reuniu coragem para falar. Sua voz era baixa, mas graças ao silêncio no alojamento, todos ouviram com clareza. O sargento Bruno Rocha. Sempre que eu cometia um erro, ele me batia no banheiro. E à noite não me deixava dormir. O cabo Felipe Mendes xingava meus pais. Eu estava com muito medo. O testemunho de Lucas foi curto e direto. Com ele, os rostos do sargento e do cabo se transformaram nos de condenados à morte. Exatamente naquele momento, com um barulho estrondoso, veículos da polícia do exército entraram na base. A ordem da general Helena havia sido executada com rapidez impecável. Dezenas de policiais militares desceram dos veículos e se dirigiram de forma organizada para o alojamento. O comandante deles era o ajudante de ordens de Helena, o tenente-coronel André Neves. O tenente-coronel Neves parou na porta do alojamento e prestou uma continência vibrante a Helena. Continência. Tenente-coronel André Neves, da Polícia do Exército, apresento-me. Helena sentiu. Sua ordem passava agora para a fase de execução. Tenente-coronel, a situação atual é de um crime militar de mais alto nível. Prenda imediatamente como suspeitos em flagrante o sargento Bruno Rocha, o cabo Felipe Mendes e todos os outros soldados que cometeram atos de violência contra o recruta Lucas Almeida e os transfira para a custódia da Polícia do Exército. Nenhum deles pode ser omitido. Além disso, inicie uma investigação rigorosa contra todos os oficiais desta unidade por acobertamento e negligência. O capitão Ricardo Souza e os outros de serviço no portão devem ser investigados separadamente por crime de desacato.
Execute imediatamente. Com a ordem de Helena, os policiais militares entraram no alojamento e começaram a algemar os agressores. O sargento e o cabo nem sequer pensaram em resistir. Estavam atônitos com a realidade de que a mãe do recruta que eles atormentavam era a maior autoridade do exército. Helena abraçou os ombros de Lucas. Recruta Lucas Almeida. A partir deste momento, você será transferido para o Hospital Central do Exército para exames detalhados e tratamento. Todos os custos serão cobertos pelo Estado. Protegê-lo é minha principal prioridade. Com sua decisão firme, Lucas começou a chorar e assentiu. Helena ordenou ao tenente-coronel Neves que escoltasse Lucas pessoalmente ao hospital. Depois que a polícia do exército levou os agressores e Lucas deixou o alojamento, apenas os soldados restantes e a general Helena permaneceram. Ela os encarou novamente. Esta unidade entrará em investigação total a partir de agora. Vocês são testemunhas deste caso. Se durante a investigação for descoberto um único falso testemunho ou tentativa de encobrimento, vocês também serão considerados criminosos. Lembrem-se, apenas a verdade poderá salvá-los. Helena deixou o alojamento e se dirigiu à administração. O sargento Mauro Costa ainda estava detido, e seu olhar já previa a ruína. Sargento. Chame o comandante da companhia imediatamente. E informe ao comandante do batalhão que estou no comando direto da unidade. A partir de agora toda a autoridade de comando desta base é minha. As palavras de Helena eram equivalentes a um golpe de Estado. Mas era o exercício da autoridade da mais alta comandante, com base na lei militar. O furacão que sua fúria desencadeara agora avançava diretamente contra a mais alta cadeia de comando daquela base. Em menos de uma hora, a ordem da general Helena Almeida varreu toda a unidade como uma tempestade. Do capitão Ricardo Souza, que guardava o portão, aos principais autores dos abusos, todos foram presos e levados pela polícia do exército. O prédio do alojamento já estava sob o controle dos policiais militares, e os soldados restantes aguardavam a investigação em estado de tensão extrema. O capitão Flávio Guzmão, comandante da companhia, ficou chocado ao ouvir a situação pela voz trêmula do sargento Mauro Costa. Diante dele, sentada na sala da administração, vestindo seu casaco, estava a general de 4 estrelas, Helena Almeida. O capitão Guzmão correu ofegante e prestou uma continência quase sem fôlego. Continência. Capitão Flávio Guzmão, comandante da 3ª Companhia. Fui informado de toda a situação ocorrida na unidade. Capitão, você sabia que crimes militares estavam ocorrendo em sua companhia? Ou não sabia? A pergunta de Helena era afiada como uma lâmina. Bem, de acordo com a cadeia de relatórios dos soldados, o problema do recruta Lucas Almeida não foi claramente reportado. Admito minha negligência como comandante da companhia. A desculpa do capitão não funcionou com Helena. Não foi claramente reportado, vocês destruíram a cadeia de relatórios. A violência dentro dos quartéis é um crime claro. Você tinha o dever de verificar pessoalmente o sofrimento de seus subordinados. O fato de não ter cumprido esse dever significa a perda de sua qualificação como comandante. Helena falou com firmeza. Capitão Guzmão, a partir deste momento, você está suspenso de suas funções de comandante da companhia. Você será investigado pela polícia do exército. Será revelado se você tentou omitir ou acobertar relatórios, ou se foi simplesmente incompetente. O capitão sentiu os joelhos fraquejarem de desespero. Ele não conseguiu dizer uma única palavra em resposta a Helena. Sua carreira militar estava destinada a terminar ali. Naquele exato momento, o Major Cássio Ribeiro, comandante do batalhão, chegou. Ele correu para o local assim que foi informado da ordem de Helena. Seu rosto já estava branco como papel. Ele sabia, através da cadeia de comando direta da general, que o que acontecerá em sua unidade já havia sido reportado ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército. Continência. Major Cássio Ribeiro, comandante do Batalhão de Infantaria. Apresento minhas homenagens à Senhora General. O major prestou continência da forma mais formal possível, mas sua voz tremia.
Major, sente-se. Não esqueça. Fique de pé. Você é a pessoa que deve assumir a maior responsabilidade pelos abusos e crimes militares que ocorreram em seu batalhão. Helena bateu levemente na mesa da administração com sua bengala. O livro de registros de vida dos soldados do seu batalhão foi falsificado, e seus oficiais negligenciaram o sofrimento de um recruta. A violência nos quartéis é um ato que abala os alicerces do exército. O fato de você, como comandante desta unidade, não ter impedido esta situação, é a prova de que você não tem qualificação para comandar. O major nem sequer teve a chance de se desculpar. As palavras de Helena eram como uma sentença da mais alta autoridade, para além do julgamento judicial. Major Ribeiro, a partir deste momento, você está exonerado do cargo de comandante do batalhão. Você e todos os oficiais em sua cadeia de comando serão submetidos a uma investigação rigorosa pela Polícia do Exército. Especialmente você, será levado a um tribunal militar sob a acusação de quebra de responsabilidade e violação do dever de comando. Você pagará o preço pela verdade que acobertou. Helena pegou o carimbo oficial do comandante do batalhão que estava sobre a mesa. Ela o tomou em suas próprias mãos. Isso simbolizava a retomada completa da autoridade de comando sobre a unidade. Major, você perderá sua farda. A última palavra de Helena foi como um raio para o major. Ele caiu de joelhos no chão, chorando. Seus sonhos e sua honra foram despedaçados junto com o sofrimento do recruta Lucas Almeida. Helena ordenou ao sargento Costa. Sargento, você permanecerá nesta unidade e cooperará diligentemente com a investigação da Polícia do Exército. Diga tudo o que sabe, sem esconder nada. Dependendo de sua cooperação, sua pena poderá ser atenuada. O sargento, sentindo uma esperança na palavra oportunidade, curvou-se e jurou lealdade a Helena. Helena saiu da administração. A base já parecia um inferno. Os policiais militares revistavam os alojamentos, a administração e os escritórios dos oficiais em busca de provas. Os membros da unidade, aterrorizados, sussurravam em grupos. Helena agora caminhava em direção ao seu alvo final. Era a hora de reportar a situação ao comandante da brigada, o mais alto oficial da unidade, e responsabilizá-lo por esta situação. Mas ela já sabia. O encobrimento sistemático e os abusos que ocorreram neste batalhão não teriam sido possíveis sem a conivência dos escalões superiores. A bengala em sua mão agora era um cetro de justiça. Sua fúria se transformará na fria execução da lei. A general Helena Almeida estava transformando uma vingança pessoal pelo sofrimento de seu filho em um julgamento público, enviando um aviso a todo o exército brasileiro. 10 minutos depois que a general Helena Almeida deixou o escritório do comandante do batalhão, o general de brigada Sérgio Lacerda chegou do quartel-general da brigada, localizado nas proximidades. Ele já havia percebido a gravidade da situação. O fato de uma general de 4 estrelas ter mobilizado a polícia do exército e desmantelado um comando por causa de um problema pessoal relacionado ao seu filho era o sinal do fim de sua carreira militar. O general Lacerda entrou no escritório do comandante do batalhão, mas lá encontrou apenas a general Helena e alguns oficiais do comando do batalhão, paralisados de medo. Ele não conseguiu esconder sua perplexidade e prestou continência a Helena. Continência. General de Brigada Sérgio Lacerda, comandante da 14ª Brigada. Apresento-me para ser informado da situação. Helena o encarou. O general Lacerda não era seu subordinado direto, mas em termos de hierarquia militar, ele devia-lhe obediência absoluta. General, não sou eu quem devo ouvi-lo, é o senhor quem deve se reportar a mim. O senhor deve assumir a responsabilidade pelos abusos contra um recruta e pelo encobrimento sistemático que ocorreram neste batalhão. O senhor é o comandante supremo desta unidade. Por que nenhuma medida foi tomada antes que esta situação explodisse? A voz de Helena já era mais do que um interrogatório, era uma acusação. O general, suando, tentou se justificar. Senhora general, nossa brigada realiza inspeções periódicas sobre a situação dos recrutas. Este batalhão também foi reportado sem grandes anormalidades.
Houve pequenas discussões entre soldados, mas eu não sabia de abusos graves. Não sabia, repetiu Helena. Seus olhos pareciam perfurar todas as mentiras do general. Você apenas leu os relatórios, não é? Alguma vez você entrou em um alojamento para ter uma conversa genuína com os soldados? Alguma vez olhou nos olhos de um recruta? O papel de um comandante não é burocracia. É proteger a vida humana e defender a honra militar. Helena bateu com a bengala na mesa. O som de pá ecoou por todo o escritório. A investigação revelou que este batalhão já ignorou ou acobertou vários sinais de abuso. Em particular, o caso de agressão sofrido pelo recruta Lucas Almeida foi um assunto reportado até o comandante do batalhão sob seu comando direto. O Major Ribeiro reportou este assunto a você ou não? O general Lacerda não podia mais mentir. Seu rosto se contorceu de desespero. Ele reportou. Mas o Major Ribeiro o descreveu como uma simples discussão entre soldados, e eu ordenei que ele encerrasse o caso com uma punição leve. Para não manchar a reputação da vida no quartel. Manchar? A voz de Helena ficou ainda mais fria. O que o senhor chama de mancha são as lágrimas de sangue de um recruta. O senhor pisoteou os direitos humanos de um soldado por causa de sua promoção e da honra de sua brigada. Isso não é simples negligência. Isso é a traição de um comandante e uma traição ao exército. Helena fez uma pausa para respirar. Seus olhos condensavam a fúria por todas as injustiças que testemunhara em seus 30 anos de carreira militar. General Lacerda, a partir deste momento, o senhor está exonerado de seu cargo. Será levado a um tribunal militar. Toda a verdade que o senhor acobertou será revelada. Eu, como general de exército do Brasil, julgarei da forma mais severa o crime de quebra da disciplina militar. O senhor perderá sua estrela por sua própria ganância. Com a sentença de Helena, o general Lacerda caiu de joelhos como se desmaiasse. Sua farda estava encharcada de suor e lágrimas. Ele percebeu que seus 30 anos de serviço militar haviam chegado a um fim catastrófico como preço por ter ignorado o sofrimento de um único recruta. Helena imediatamente reportou-se ao comando do Exército e ao ministro da Defesa por linha direta. Seu relatório foi conciso e direto ao ponto. A situação dos recrutas no batalhão da 14ª Brigada é a pior possível. Exonerei o comandante do batalhão e todos os oficiais de comando e os entreguei à polícia do Exército. O comandante da brigada foi exonerado e será levado a um tribunal militar por conivência e acobertamento. Todas essas medidas são ações de minha autoridade como general para estabelecer a disciplina militar e proteger os direitos dos soldados. Como medida subsequente, exijo uma inspeção especial em toda a 14ª Brigada. Erradicarei toda a corrupção sistêmica por trás desta situação. A ação drástica e a declaração firme de Helena abalaram instantaneamente todo o alto escalão militar. O que começou como uma motivação pessoal de uma general de 4 estrelas resultou em um choque em grande escala que exigia a reforma de todo o exército. Helena saiu do escritório. Já estava escurecendo. A tempestade de inverno havia diminuído, mas a tempestade em seu coração continuava. Depois de resolver completamente a situação na base, Helena, escoltada pela polícia do Exército, dirigiu-se ao Hospital Central do Exército, onde seu filho, o recruta Lucas Almeida, estava internado. A imagem da juíza implacável que ela mostrará na base desaparecera, e em seu rosto restava apenas a dor de uma mãe exausta. Quarto VIP do hospital. Lucas estava deitado na cama. Seu rosto ainda estava pálido, mas sua ansiedade havia diminuído muito graças à presença de sua mãe. Mãe, a voz de Lucas estava fraca. Helena tirou o casaco e, ainda de farda, sentou-se ao lado da cama de Lucas. Ela segurou a mão dele. A mão de seu filho ainda estava fria e fina. Lucas, você está bem? Sua voz tremeu. Em 30 anos ela havia enfrentado inúmeras situações de vida ou morte no campo de batalha, mas diante do sofrimento de seu filho, ela também era apenas uma mãe frágil. Sim, mãe. Agora estou bem. Muito obrigado por ter vindo. Eu te causei preocupação, não foi?
Lucas, ao contrário, preocupava-se com a mãe. Essa atitude partiu ainda mais o coração de Helena. Não. Você não tem culpa de nada. A culpa não é sua. Aqueles que te atormentaram são os criminosos. Você aguentou bravamente. A coragem que você teve de me contatar corrigiu tudo isso. Helena levantou o pijama fino do hospital de Lucas. A ponta de seus dedos roçou as marcas de hematomas vívidos no pescoço e nos braços dele. Lágrimas quentes brotaram de seus olhos. Ela dedicou sua vida inteira ao exército, mas a culpa de não ter conseguido proteger seu próprio filho a esmagava. Estas feridas. A mamãe nunca vai esquecer. Helena beijou as feridas de Lucas. Não era um simples consolo. Era o juramento de uma mãe de transformar a dor de seu filho na força motriz de sua fúria e de seu julgamento. O médico entrou no quarto. Senhora General, o paciente fisicamente não tem problemas graves além de contusões. No entanto, suspeitamos de transtorno de estresse pós-traumático. O tratamento psicológico é urgente. O retorno à unidade será impossível por enquanto. Helena ouviu o relatório do médico e assentiu. Designem a melhor equipe médica para tratar meu filho. A recuperação psicológica dele é a prioridade máxima. E este quarto é uma área de sigilo máximo. Não permitam nenhum acesso externo. Depois que o médico saiu, Helena disse a Lucas: Lucas, o sofrimento que você passou é o resultado de uma cultura perversa disfarçada sob o nome de exército. A mamãe vai arrancar pela raiz tudo o que te fez sofrer. Isso não vai terminar aqui. Não apenas os soldados que te atormentaram, mas todos os comandantes que foram coniventes e negligentes serão responsabilizados. Helena ajeitou sua farda. Suas 4 estrelas brilhavam ainda mais sob a luz fraca do quarto. Não era um símbolo de poder, mas uma espada de justiça. A mamãe é uma general de exército do Brasil. Toda essa autoridade existe para a segurança do povo e dos soldados. Eu usarei essa autoridade para desenterrar as raízes mais profundas dos abusos nos quartéis. Você deve ser a última vítima. Lucas, com a resolução firme de sua mãe, sentiu-se seguro novamente. Sua mãe não era apenas uma mulher forte. Ela era o símbolo do exército e a personificação da justiça. Antes de sair do quarto, Helena beijou a testa de Lucas uma última vez. Assim que saiu, ligou para seu ajudante de ordens. Coronel Neves, retornaremos ao centro de comando do Exército imediatamente. Esta noite me encontrarei com o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior. Este não é um simples incidente. É o estupim para a reforma de todo o Exército. Prepare perfeitamente todas as provas e registros que investiguei. Nenhuma mentira será tolerada. A voz de Helena agora era como uma declaração de guerra a todo o exército. A dor de seu filho a levará de volta ao campo de batalha. Seu próximo alvo era a incompetência do alto escalão militar que permitiu todas essas injustiças. Assim que a general Helena Almeida retornou do Hospital Central do Exército para o quartel-general, os mais altos comandantes militares foram convocados de emergência sob sua ordem. Às 9 da noite, a sala de controle de comando do Exército estava cheia de estrelas, o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior do Exército e o comandante do Exército. O ar estava carregado de uma tensão extrema. O fato de uma general de 4 estrelas ter devastado uma cadeia de comando por um problema pessoal relacionado ao seu filho era algo sem precedentes. Helena, com o botão do casaco ainda faltando, parou diante deles. Sua aparência era a própria encarnação da fúria e da determinação. Ela primeiro prestou continência a todos e, sem demora, começou seu relatório. Apresento-me. Confirmei, através de comando em campo, o caso de abuso de um recruta e o acobertamento sistemático da cadeia de comando no batalhão da 14ª Brigada. Como resultado, exonerei e entreguei à Polícia do Exército todos os oficiais de comando, incluindo o comandante do batalhão, o comandante da companhia e o comandante da brigada. Os soldados agressores também foram presos e estão sob custódia. Quando o relatório de Helena terminou, o ministro quebrou o silêncio.
General Almeida, sua determinação é louvável, mas o fato de uma general de 4 estrelas ter colapsado uma cadeia de comando por sentimentos pessoais pode ser visto como um desafio à autoridade militar. Helena não desviou o olhar do ministro. Senhor ministro, minhas ações foram motivadas por um sentimento pessoal, mas seu resultado é a realização da justiça pública. Como general de exército do Brasil, eu não poderia ignorar atos criminosos que abalam os alicerces do exército e a negligência dos comandantes. A injustiça que descobri não é um simples incidente. É um símbolo de uma doença que assola todo o exército. Helena projetou os dados que havia preparado em uma tela. Eram os relatórios falsificados que seu ajudante de ordens, Coronel Neves, havia obtido na unidade, os registros de aconselhamento de recrutas acobertados e os testemunhos de outras vítimas, incluindo seu filho Lucas. Vejam! O abuso contra o recruta Lucas Almeida já vinha acontecendo há meses, e relatórios implícitos chegaram ao comandante da companhia e do batalhão várias vezes. Mas eles os ignoraram por causa da honra da unidade e de suas promoções, chegando a falsificar os registros. O fato de os comandantes priorizarem suas próprias carreiras em detrimento da vida de um soldado significa a desintegração do exército. A lógica de Helena e suas provas contundentes tornaram impossível qualquer refutação. O chefe do Estado-Maior do Exército falou com uma expressão séria. General Almeida, seu relatório é chocante. Mas não seria excessivo abalar todo o exército por causa de um problema em um único batalhão? Senhor chefe, este batalhão não é uma ilha isolada. O método de seus crimes e a forma de seu acobertamento podem ser um manual de práticas perversas que certamente estão ocorrendo em outras unidades. Acredito que esta é uma oportunidade para auditar completamente a situação dos recrutas em todo o exército. Medidas extraordinárias são necessárias para proteger os direitos humanos dos soldados e fortalecer a responsabilidade de comando. Helena apresentou sua proposta com firmeza. Proponho a criação de um comitê de auditoria especial, diretamente subordinado a mim, para exercer plenos poderes na reforma da cultura dos quartéis. Este comitê deve ter autoridade de auditoria independente, além da autoridade do comandante do Exército. Precisamos proteger nossos filhos. A proposta de Helena era revolucionária. Embora infringisse parcialmente a autoridade do comandante do Exército, sua causa e as provas do campo eram poderosas demais. E acima de tudo, a fúria da general prometia uma tempestade política que eles não poderiam suportar. O comandante do Exército tentou expressar seu descontentamento com a redução de sua autoridade, mas, ao ler o olhar do ministro, permaneceu em silêncio. Finalmente, o ministro da Defesa concluiu. General Almeida, aceito sua opinião. A partir de agora, a general Helena Almeida assumirá a presidência do Comitê Especial de Inovação da Cultura Militar e terá autoridade de auditoria compulsória sobre todas as unidades do Exército. O comandante do Exército deverá cooperar plenamente com todas as solicitações da general Almeida. Com esta crise, todo o Exército deve passar por uma transformação. Helena inclinou a cabeça. Continência. Cumprirei a ordem. Sua vingança agora se expandia para a forma de uma reforma militar nacional. Sua determinação de levar a julgamento não apenas os indivíduos que atormentaram seu filho, mas todo o sistema que os permitiu, era inabalável. O Comitê Especial de Inovação da Cultura Militar, presidido pela general Helena Almeida, iniciou suas atividades no dia seguinte, sem demora. O comitê era composto por policiais militares, auditores e especialistas em direitos humanos, e sob a autoridade total de Helena, realizou auditorias de campo surpresa em todas as unidades. Helena não cedeu a nenhuma pressão política ou inércia interna do Exército. Seu único critério de auditoria era o direito humano do soldado e a responsabilidade do comandante. A primeira lâmina foi direcionada a toda a 14ª Brigada, onde seu filho, o recruta Lucas Almeida, servia. Helena convocou pessoalmente o comandante da divisão e todos os comandantes de regimento sob seu comando para interrogá-los sobre as falhas no sistema de relatórios de comando e a conivência com a situação dos recrutas.
Como resultado, 2 comandantes de regimento que ignoravam regularmente os relatórios de queixas dos soldados e apresentavam relatórios falsos foram adicionalmente exonerados e entregues à polícia do exército. O comandante da divisão foi punido por responsabilidade de gestão. Esta notícia causou pavor em todo o exército. Generais e coronéis tremeram diante da forte vontade e da terrível capacidade de ação de Helena. Em vez de estabelecer hierarquia com sua patente de estrela, ela julgou a organização militar com o critério da justiça. A segunda lâmina de Helena foi direcionada à assessoria jurídica, que definia o nível das punições. Ela ordenou a aplicação das mais altas penalidades aos agressores e aos comandantes que participaram do acobertamento. Em particular, o crime de desacato do capitão Ricardo Souza e sua conivência com os abusos foram definidos como crimes graves que minaram a honra e a ética de um militar, e ela exigiu a expulsão do exército pelo tribunal militar. O preço por ter chamado seu filho de espião foi a mais dura das ruínas. Essas medidas ultra-rigorosas provocaram a reação da ala conservadora e dos interesses estabelecidos dentro do exército. Alguns generais criticaram as ações de Helena como uma vingança pessoal e um excesso de poder. Helena respondeu a essas críticas de frente. Ela convocou uma coletiva de imprensa de emergência e apareceu diante do público em sua farda. Antes de ser a mãe do meu filho, sou uma general de exército com autoridade conferida pelo povo brasileiro. A violência e a injustiça nos quartéis são como atos de traição que abalam os alicerces da nação. Se não conseguir proteger meu próprio filho, como posso proteger todos os filhos deste país? O discurso sincero e firme de Helena ganhou o apoio popular. A opinião pública estava do lado de Helena, e a reação interna do exército sofreu um revés. Seu amor materno se tornou a justificativa para a reforma, e suas estrelas se tornaram um símbolo de justiça. As atividades do Comitê de Inovação continuaram por um mês. Dezenas de comandantes foram exonerados ou punidos, e centenas de soldados foram investigados por acusações de abuso e violência. Os relatórios de injustiças nos quartéis aumentaram exponencialmente, o que se tornou uma oportunidade para aumentar a transparência do exército. Helena se esforçou para não perder a imparcialidade em todo esse processo. Ela julgou com base em provas e na lei militar e tentou manter seus sentimentos pessoais dentro dos limites da lei. Mas no fundo de seu coração, a dor por seu filho e a fúria contra os agressores ainda ferviam. Finalmente o general Lacerda, o major Ribeiro, o capitão Souza e outros envolvidos-chave receberam a sentença final do Tribunal Militar. O capitão Souza foi condenado a uma pena severa e com uma dispensa desonrosa, foi expulso do exército. O general e o major também receberam punições severas que foram além da exoneração do cargo. Depois que todos os julgamentos terminaram, Helena retornou ao quarto de seu filho no Hospital Central do Exército. Lucas estava se recuperando visivelmente. Ele sentiu uma paz verdadeira ao ver o rosto sereno de sua mãe, em vez de sua farda manchada de sangue. Mãe, agora realmente acabou? Não, Lucas. O julgamento acabou, mas a luta da mamãe não terminou. Para que a dor que você sofreu seja a última, a mamãe vai mudar completamente este exército. Helena segurou a mão do filho. Seu objetivo final não era simplesmente a punição. Era a mudança fundamental do exército. Enquanto a general Helena Almeida concluía as atividades do Comitê Especial de Inovação da Cultura Militar e tirava uma breve licença para cuidar de seu filho, Lucas, no hospital, ela tirou os olhos dele por um momento e pegou uma foto antiga de sua bolsa. Na foto, uma jovem Helena, então tenente, sorria ao lado de um homem de farda imponente. Era seu marido, o tenente-coronel Marcos Almeida. Helena, acariciando a cabeça de Lucas, relembrou o antigo segredo que compartilhava com o marido. O tenente-coronel Marcos Almeida, seu marido, morrera em um acidente infeliz durante uma operação de reconhecimento perto da fronteira, alguns anos antes de Lucas nascer. O registro oficial era um acidente durante a operação, mas Helena sabia a verdade. A unidade a que o tenente-coronel Almeida pertencia na época tinha sérios problemas de corrupção e falhas na cadeia de comando. Ele tentou denunciar internamente os abusos e a corrupção na unidade,
mas foi frustrado pelo acobertamento sistemático dos superiores. No final, sua última operação, devido à preparação inadequada e a ordens imprudentes do comandante, teve um desfecho trágico. Sua morte foi uma última resistência para evitar outros sacrifícios. Helena era capitã na época. Ela ficou arrasada e furiosa ao saber que a morte de seu marido não foi um acidente pessoal, mas resultado da corrupção da organização militar. Mas na época, ela não tinha poder. Diante do muro gigante da organização, ela teve que permanecer em silêncio. A justiça que seu marido tanto tentou proteger foi enterrada diante de seus olhos. No dia do funeral de seu marido, ela fez um juramento para toda a vida. Eu permanecerei neste exército e com minhas próprias mãos, estabelecerei a justiça que você tentou proteger. Farei com que meu filho não sofra a mesma tragédia que você. Esse juramento a levou ao posto de general. Do lugar mais alto, ela tentaria eliminar as sombras mais escuras. Toda a sua vida militar foi um plano de longo prazo para a vingança de seu marido e a realização da justiça. E agora seu filho, Lucas Almeida, fora exposto ao mesmo tipo de violência que a unidade de seu pai sofrerá. Para ela, isso não era uma simples coincidência. Era um aviso do destino e a última chance de completar a vingança de seu marido. Helena fechou os olhos e lembrou-se da última imagem de seu marido. O fato de sua pura paixão e senso de justiça terem sido manchados pela sujeira da organização militar fez seu coração doer mais uma vez. Marcos, seu filho é forte como você. Agora eu vou completar o trabalho que você não pôde terminar. Ela guardou a foto de volta na bolsa e se levantou. Uma forte determinação, combinada com o amor materno por seu filho e o amor por seu marido, a impulsionou novamente. Sua vingança agora deveria ir além da reforma e se tornar uma exploração para desenterrar os pecados fundamentais da organização militar. A general Helena continuou a operar o Comitê de Inovação e começou a desenterrar o passado oculto. Ela ordenou a reinvestigação de acidentes militares passados semelhantes ao caso de Lucas Almeida. Em particular, ela ordenou à polícia do exército que reinvestigasse secretamente o caso da morte de seu marido. A polícia do exército, sob a ordem de Helena, começou a vasculhar os registros de 20 anos atrás. Eles reexaminaram os relatórios de operação e os testemunhos do local do acidente do tenente-coronel Marcos Almeida. Todos os registros haviam sido completamente manipulados pela cadeia de comando da época. A tragédia, disfarçada de simples acidente, era na verdade um claro desastre humano e um sacrifício causado pela incompetência e corrupção dos superiores. O fato mais chocante foi a descoberta de um relatório secreto escrito por Marcos pouco antes de sua morte. Este relatório denunciava em detalhes a grave corrupção e os abusos na unidade a que pertencia. Ele havia entregado este relatório ao então chefe da assessoria jurídica militar, mas o relatório foi secretamente destruído, e Marcos foi sacrificado por clamar por justiça. A polícia do exército identificou os principais suspeitos que acobertaram o relatório e disfarçaram a morte dele como um acidente. Eles ocupavam atualmente altos cargos no exército. Helena recebeu a lista e ficou chocada. A lista incluía o chefe do Estado-Maior do Exército e altos funcionários do Ministério da Defesa. O mesmo alto escalão com quem ela agora discutia a reforma era cúmplice da morte de seu marido e havia acobertado a verdade por 20 anos. O olhar de Helena ficou frio mais uma vez. A vingança que começou com seu amor materno agora se tornará uma grande guerra para recuperar o sangue e a honra de seu marido. Ela planejou uma dupla reviravolta contra todo o exército. A primeira foi o julgamento da cadeia de comando através do caso de Lucas Almeida. Isso já fora executado com sucesso. A segunda era revelar a verdade sobre a morte de seu marido e expor a corrupção do mais alto escalão militar. Helena imediatamente solicitou uma reunião secreta com o chefe do Estado-Maior do Exército. Ela escondeu todas as provas e agiu como se fosse uma colaboradora. O chefe não percebeu que Helena já sabia de seus pecados passados. No local da reunião, Helena, diante do chefe do Estado-Maior, retirou lentamente uma cópia do relatório secreto do tenente-coronel Marcos Almeida. Senhor chefe, já viu este relatório?
O título do relatório era Relatório sobre a situação de corrupção e abuso em unidade específica. O rosto do chefe do Estado-Maior ficou cinzento em um instante. Seus olhos tremeram com um medo extremo. Ele percebeu que o pecado do passado, que ele acreditava estar perfeitamente encoberto por 20 anos, renascera nas mãos da general. Helena disse com um sorriso frio: o autor do relatório é meu marido, Tenente-Coronel Marcos Almeida. E o nome do senhor está na lista de cúmplices que destruíram este relatório e disfarçaram a morte de meu marido como um acidente. A voz de Helena era baixa, mas como um trovão. A segunda reviravolta explodiu no lugar mais alto. Ao ver a cópia do relatório de 20 anos atrás nas mãos da general Helena Almeida, o chefe do Estado-Maior do Exército se desesperou, como se tivesse desistido de tudo. Ele percebeu que Helena não viera apenas pela vingança de seu filho, mas pela vingança de seu marido e pela purificação de todo o exército. Uma voz trêmula escapou de sua boca. General Almeida, Isso é um mal-entendido. Eu apenas verifiquei os documentos a pedido da assessoria jurídica da época. Não fui eu quem ordenou a destruição. Helena descartou sua desculpa covarde com uma expressão cínica. Senhor chefe, há 20 anos, meu marido morreu por causa do acobertamento de sua corrupção. E 20 anos depois, a sombra dos maus hábitos que vocês criaram ameaçou a vida do meu filho. Vocês pisotearam a honra e a vida de uma família 2 vezes. Não há mal-entendidos. Apenas crimes. Helena apontou com a mão para as 4 estrelas de general em seu peito. Estas estrelas são o poder que o país me deu para lutar pela justiça. É o poder que me foi dado para julgá-los. Helena ficou em silêncio por um momento, depois o encarou diretamente e lançou seu último trunfo. Senhor chefe, agora escolha. Primeiro, confesse todos os seus crimes e renuncie com honra. Eu entregarei sua confissão diretamente ao ministro da Defesa e protegerei sua última honra como militar. Segundo, negue até o fim. Eu entregarei o original do relatório secreto do Tenente-Coronel Marcos Almeida, juntamente com as provas da corrupção de 20 anos de você e seus cúmplices, à promotoria. Você será julgado não em um tribunal militar, mas em um tribunal civil como um criminoso desprezível. Qual é a sua escolha? O chefe do Estado-Maior, diante da presença esmagadora de Helena e das provas decisivas, mal conseguia respirar. Ele havia chegado ao mais alto cargo militar e desfrutado de tudo, mas agora, diante da justa sede de vingança de uma mulher general, estava em crise de perder tudo. Ele se agarrou a Helena, como se estivesse gritando: General, por favor, apenas proteja minha honra. Eu sou um soldado do Brasil. Era um soldado? Um soldado é aquele que luta pela justiça. O senhor é aquele que matou um subordinado e enterrou a verdade por sua própria ganância. A honra já foi rasgada por suas próprias mãos. Finalmente o chefe do Estado-Maior se ajoelhou. Tudo bem. Eu confessarei tudo. Por favor, apenas garanta minha renúncia honrosa. Helena estava gravando secretamente toda a conversa. O arquivo de gravação que seu ajudante de ordens, Coronel Neves, havia preparado como uma dupla garantia de segurança, era sua arma final. Senhor chefe, sua confissão deve ser feita sem uma única mentira. Diga a situação da época e os nomes de todos os cúmplices. Esta é sua última penitência. O chefe do Estado-Maior, em desespero, confessou seus pecados de 20 anos como se estivesse uivando. Ele detalhou como o então chefe da assessoria jurídica e altos funcionários do Ministério da Defesa conspiraram para destruir o relatório de Marcos e disfarçar o acidente. Helena, depois de gravar toda a confissão, levantou-se. Seus olhos continham uma satisfação fria, como se 20 anos de ressentimento tivessem sido lavados. Senhor chefe, este arquivo de gravação será entregue imediatamente ao ministro da Defesa. Sua renúncia honrosa será anunciada amanhã de manhã. Com sua saída, o exército brasileiro ganhará uma nova justiça. Helena saiu da sala. Sua vingança foi concluída no lugar mais alto sem derramamento de sangue.
Ela agora precisava se preparar para a etapa final de recuperar a honra de seu marido e garantir a segurança de seu filho. A confissão do chefe do Estado-Maior, obtida pelas mãos da general Helena, abalou todo o alto escalão militar na manhã seguinte. O ministro da Defesa ficou chocado ao confirmar o arquivo de gravação que Helena apresentou e o original do relatório secreto do tenente-coronel Marcos. Diante da forte vontade de Helena e das provas claras, ele não pôde mais hesitar. O chefe do Estado-Maior do Exército anunciou oficialmente sua renúncia honrosa por motivos de saúde pessoal. Mas a verdade oculta por trás disso lançou medo e um aviso aos mais altos escalões do Exército. A confissão do chefe incluía os nomes de altos funcionários do Ministério da Defesa e figuras-chave da assessoria jurídica que haviam conspirado no caso na época. Helena, usando a autoridade do Comitê de Inovação, realizou uma grande purificação contra eles. O chefe da assessoria jurídica e outros cúmplices-chave foram todos exonerados de seus cargos e submetidos à investigação da Polícia do Exército. Seus crimes, incluindo abuso de poder, falsificação de registros militares e acobertamento de um caso de morte, correspondiam às mais altas violações da lei militar. A reação em cadeia dessa purificação trouxe uma mudança fundamental em todo o sistema de comando e auditoria do Exército. As inspeções de emergência se tornaram mais transparentes, e o sistema de denúncias de injustiças nos quartéis foi fortalecido, incluindo uma linha direta para a general. Helena atribuiu a justificativa oficial para todas essas medidas à reinvestigação do caso da morte de seu marido e à inovação da cultura militar. Ela sublimou completamente uma vingança pessoal em justiça pública. Ela fez da honra de seu marido um símbolo da reforma militar. Helena restaurou oficialmente a honra do tenente-coronel Marcos Almeida através de uma compensação em nível nacional. Ele foi homenageado como um verdadeiro soldado que se sacrificou pela justiça, e seu relatório secreto foi usado como um manual para a reforma militar. Depois que tudo foi resolvido, Helena retornou ao quarto do hospital onde seu filho, Lucas, estava internado. Lucas chorou de emoção com a notícia da restauração da honra de seu pai, trazida por sua mãe. Mãe. Papai. Estou orgulhoso dele. E de você também. Lucas, seu pai é um herói. E você é o filho desse herói. O sofrimento que você passou não foi em vão. Você salvou o exército brasileiro. Helena segurou a mão de Lucas. Seu amor materno havia liderado a reforma de todo o exército. Helena, por um momento, deixou de lado sua autoridade como general e olhou para o filho como mãe. Sua vingança estava perfeitamente realizada. Os agressores foram punidos, os acobertadores foram purificados e a honra de seu marido foi restaurada. Helena disse a Lucas: Lucas, agora tudo acabou. Você não precisa mais ter medo. O Comitê Especial de Inovação da Cultura Militar da General Helena Almeida foi desmantelado após deixar um legado de reforma fundamental em todo o Exército. Sua ação decisiva foi registrada como um evento histórico que liquidou os antigos males do Exército. Um ano depois que tudo foi resolvido, Lucas concluiu com sucesso o tratamento psicológico e, transferido para outra unidade, estava servindo como cabo. Ele não era mais atormentado pelos pesadelos do passado e se adaptava bem à vida militar. Em sua nova unidade, o respeito pelos direitos humanos e um sistema de comando transparente estavam estabelecidos. Helena observou silenciosamente a mudança que havia realizado. Como general, ela realizou a justiça, e como mãe protegeu seu filho. O propósito de sua vida militar foi perfeitamente alcançado. Helena apresentou sua carta de demissão ao ministro da Defesa. Cumpri todas as missões que me foram confiadas como general de exército do Brasil. Agora desejo retornar ao campo e viver a vida de uma mãe do povo e esposa de um soldado. O ministro tentou dissuadi-la, mas não conseguiu quebrar sua firme determinação. Ela escolheu a reserva com honra. A cerimônia de despedida de Helena foi silenciosa e concisa. Ela tirou sua farda em meio ao respeito e gratidão de inúmeros soldados. Seu casaco não escondia mais um uniforme com 4 estrelas. Após a reserva, Helena assumiu a presidência da Fundação Memorial Tenente-Coronel Marcos Almeida, que ela mesma liderou a criação.
Esta fundação ajudava vítimas de injustiças nos quartéis e honrava o espírito de um verdadeiro soldado. Ela, em vez de uma farda, vestiu um casaco comum e começou uma nova vida como uma mãe do Brasil. Num dia frio de inverno, Helena olhava a neve caindo pela janela da sala de sua casa. Ao seu lado, seu filho, o cabo Lucas Almeida, de licença, bebia um chá quente. Mãe, está nevando muito. Quer que eu costure o botão que caiu do seu casaco? Helena sorriu e olhou para seu casaco cinza. O botão estava novamente no lugar. Ela balançou a cabeça. Está tudo bem, Lucas. Aquele botão que caiu é minha medalha mais preciosa. É a prova do que me fez agir novamente. Helena segurou a mão do filho. A fúria de uma mãe que começou em um inverno frio terminou com a conclusão da paz e da justiça quentes. Sua maior vitória não foi no campo de batalha, mas a segurança de seu filho e a restauração da honra de seu marido. Após 5 anos desde que a ex-general Helena Almeida tirou sua farda e voltou à vida de uma mãe comum, era novamente o final de um inverno rigoroso. Pela janela da sala, uma neve branca e fofa se acumulava e o mundo estava silencioso. Helena, sentada em uma velha cadeira de balanço de madeira, bebia um chá quente e lia o relatório anual publicado pela fundação que agora se chamava Fundação pela Verdade e Recuperação. A fundação se tornará um símbolo da reforma militar, expondo casos de violação de direitos humanos nos quartéis e ajudando na reabilitação das vítimas. As inúmeras medidas de reforma que Helena tocará agora se solidificavam como a nova cultura do Exército. Seu olhar se deteve em uma foto em um canto do relatório. Era uma foto do promotor militar Lucas Almeida. Após o serviço militar, Lucas seguiu a vontade de sua mãe, formou-se em direito e tornou-se promotor militar. Ele se dedicou a desenterrar as verdades mais sombrias nos lugares mais baixos. O primeiro caso que ele tratou como promotor foi o do ex-sargento Bruno Rocha, que o atormentara anos antes, e mesmo depois de sair para a sociedade, continuou a cometer atos de violência, sendo novamente levado a um tribunal militar. Lucas o julgou não com vingança emocional, mas com a fria execução da lei. Helena, ao ver o olhar firme de Lucas na foto, percebeu que todo o seu sofrimento e sacrifício haviam dado o mais belo dos frutos. Ela sabia que o senso de justiça e o perdão que seu filho herdara eram uma força muito mais poderosa do que o poder absoluto simbolizado por sua farda de 4 estrelas. De repente, Helena pegou o casaco cinza que guardara no canto do guarda-roupa. Era sua relíquia mais preciosa. Ao vesti-lo, o vento frio e a fúria absoluta de 5 anos atrás, em frente ao portão da guarda, pareceram reviver. Ela tocou com os dedos o lugar onde o botão havia se soltado. O novo botão era forte, mas o buraco daquele botão era sua medalha mais brilhante. Sem ele, sua marcha em direção à verdade não teria começado. Naquela tarde, Helena recebeu uma visita. Era o ministro da Defesa do Brasil. Mesmo após a aposentadoria de Helena, ele a reverenciava como a mentora espiritual da reforma militar. Ex-general, há quanto tempo? O ministro curvou-se profundamente. Senhor ministro, o que o traz a um lugar tão humilde? Helena sorriu e ofereceu-lhe chá. O ministro hesitou por um momento e depois entregou a Helena um pedaço de papel velho. Era uma carta que o ex-capitão Ricardo Souza havia escrito a um guarda prisional pouco antes de ser libertado da prisão militar. O mesmo oficial que Helena havia levado a um tribunal militar. Helena, com as mãos trêmulas, abriu a carta. A general Helena Almeida. O insulto que cometi contra a senhora no portão da guarda é um pecado que nunca se apagará em minha vida. As 4 estrelas que se revelaram quando puxei seu casaco me destruíram, mas ao mesmo tempo me fizeram renascer como um novo homem. Na prisão, eu soube que a senhora foi além da vingança pessoal e realizou a justiça para todo o exército. Percebi que a palavra espiã, que gritei para a senhora na época era, na verdade, um elogio irônico à sua coragem contra as práticas podres deste exército. Agora, viverei uma vida de dedicação nos lugares mais baixos para recuperar a honra de um soldado. Sinceramente peço desculpas. Helena chorou ao ler a carta. Sua vingança trouxera a ruína, mas também a salvação de uma alma.
foi o momento em que ela confirmou que seu julgamento não fora vingança, mas correção. O ministro disse em voz baixa: ex-general, os soldados a chamam de general da justiça, mas o povo a chama de mãe de nossos filhos, a mãe da pátria. Se não fosse pela senhora, nosso exército teria enterrado a verdade mais uma vez como há 20 anos. Helena balançou a cabeça. Tudo foi graças ao legado de justiça deixado pelo tenente-coronel Marcos Almeida. Eu apenas fiz o que deveria ser feito como mãe e como soldado. Naquela noite, Helena, junto com seu filho Lucas, visitou o túmulo de seu marido. A neve fria brilhava sob a luz do sol. Em frente à lápide, havia uma pequena placa nova para homenagear sua morte justa. Na placa, sob o nome do tenente-coronel Marcos Almeida, estava gravada a seguinte frase: um soldado que se tornou a própria justiça para cumprir sua responsabilidade de comandante e proteger os direitos dos soldados. Helena colocou flores silenciosamente na lápide de seu marido. A trágica morte de 20 anos atrás e o sofrimento de seu filho 5 anos antes, que deram origem a um longo inverno, finalmente chegavam a um fim perfeito. Seu filho Lucas segurou a mão de sua mãe. Sua mão agora era a mão firme que executava a lei. Mãe, papai será lembrado para sempre por causa de você e de mim. Suas 4 estrelas não estão mais na farda, mas gravadas na honra do papai e em minha vida. Helena levantou os olhos para o céu noturno. 4 estrelas brilhando mais intensamente pareciam olhá-la de cima. Eram as estrelas de um general, mas também a luz eterna criada pelo amor de seu marido, pela coragem de seu filho e por sua maternidade. Sua vingança começou com uma fúria